Na concepção do Espírito, temos um paralelo em tudo que vemos ou pensamos, em toda a existência. O reino do mal e do bem, luz e trevas. Por um lado, Satã, a corporificação do reino do mal. E por outro, Jesus, a materialização de todo o reino da luz. Tudo muito mais profundo do que possamos imaginar. Tudo é um paralelo, onde a verdade está no óbvio, no equilíbrio. No reino do mal, temos as obras da carne altruístas, que nada mais é do que aquelas citadas em Gálatas 5, do 16 ao 21. Se você observar, metade das obras da carne são aquelas que atingem ao seu semelhante. No paganismo, quando a pessoa se envolve com rituais a inúmeros deuses, ela está vinculada, necessariamente, pelo livre-arbítrio, ao reino do mal. Esse reino também engloba o miticismo, que, em outras palavras, é o descrédito pleno ao poder da fé. No outro extremo, temos o reino do bem, entre aspas. A outra metade das obras da carne que podemos classificar como obras da carne egoístas, que atingem, na verdade, o próprio eu, o eu mesmo. Alguém pode dizer, mas o reino do bem é bom. Nunca foi bom. O reino do bem é tão mau quanto o próprio reino do mal. Pois não é reino realmente do bem. É reino das religiões, dos interesses. Quem participa do reino do bem, ensinado pelos sistemas religiosos, é aquele que bate a mão no peito, eivado de legalismo e proibições, que conseguem ser mais legalistas que os próprios fariseus. O reino do bem só parece do bem, mas é o reino da religião, do altar, do templo, do sacerdote e das festas. Quem diz ser do bem e se auto-justifica, já está condenado. Por isso o reino do bem é tão mau quanto o reino do mal. E como não ouvem a voz de Deus, porque Ele está muito longe, eles fabricam, falsificam, artificializam sua voz. E era isso que acontecia nos tempos de Jesus. Como os fariseus, os gnósticos, essênios. Mas não acontecia com os samaritanos, que eram desprezados. Portanto, Deus está longe de ambos os reinos, tanto do reino do mal, quanto daqueles que se dizem reino do bem. Ok, então, se Deus não está nos extremos, onde Deus está? Ele está no centro. Bem-vindo à verdade, desprezada por muitos, mas os sedentos por sabedoria, mais cedo ou mais tarde, a encontrarão. A verdade está no centro, porque ali está o fruto do Espírito. Sim, é verdade. Só que essa verdade não é absoluta. Porque embora a verdade esteja no centro, o centro também está o equilíbrio do bem e do mal. Quando você, por sincretismo, resolve viver o bem e o mal, isso abre sua consciência para o real conceito de erro, que muitos conhecem como pecado. Sendo assim, a sua inocência sobre o assunto acabou. De modo que a grande revelação é: todo bem e mal leva à consciência do pecado, leva à expulsão do jardim de Deus e o fim da inocência. Metaforicamente falando, o jardim do Éden, se ouvirmos os 72 filhos de Deus,
Aí podemos considerar Satanás e todo o seu reino do mal. Estão todos dizendo: coma, isto é, aceite que Deus e o mundo é tudo bom e mal, e então você será como nós, um filho de Deus, como um Deus. Ter, ser e poder é a tentação para todos os habitantes da terra desde Adão, para que o homem sucumba à tentação de querer ser Deus. A mesma tentação se repete por toda a história da humanidade, e geração após geração os homens sucumbem, não suportando a ideia de conhecer e dominar o bem e o mal, fugindo da responsabilidade de ser realmente santos. Não existe o bem em si mesmo, assim como não pode existir o mal em si mesmo, pois são só extremos. Existem 3 caminhos possíveis: o mal sem o bem é o extremo daqueles que só pensam e fazem maldades, altamente liberais, ou o bem sem o mal, o extremo dos religiosos que gritam: sou mais santo, sou mais sábio, sou mais salvo do que o meu semelhante. E o equilíbrio do bem e do mal é o sincretismo, a razão pela qual os pagãos não entendiam o Deus sem rosto, o Deus espírito, o Deus sem imagem, o Deus sem casas e templos. Indo um pouco mais profundo no pensamento coerente, quando Salomão edifica uma casa para Deus, ele está equiparando o Criador único com os demais deuses e ídolos pagãos, que possuíam casas, templos, altares e sacerdotes. Enquanto nós lutamos pela Ihad, a unidade plena da Eclésia, do corpo de salvos, o espírito do anti-Messias age no mundo para unir o mundo. Os salvos lutam para atingir uma linha imaginária metafísica da unidade, poderosa e disponível, que agrada o Criador, que o faz ligar os céus ao que é ligado na terra pela Ihad. É a famosa interferência de Deus. Essa é a igreja quântica, unida por consciências. Mas o anti-Messias luta para unir os povos através dos sistemas do ecumenismo, ONU política, ONU religiosa. Essa é a igreja terrena, unida por instituições.